Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Só a gente vai falar um pouco sobre o processo de venda de produtos de previdência complementar. Esse processo aqui de venda, ele envolve várias etapas para garantir que o cliente, que é quem está contratando uma previdência complementar, ele compreenda o produto, suas características, benefícios e os riscos envolvidos. Além de assegurar que a escolha do plano seja adequada ao seu perfil e objetivos financeiros de longo prazo. Se é, por exemplo, um participante que ele é mais conservador, não faz sentido daqui a pouco a entidade oferecer um plano de previdência complementar que aplique valores em renda variável, não vai casar esse perfil. Então é no processo de venda que eu tenho que garantir que o meu cliente ele entenda aonde que ele está colocando o dinheiro dele. E não só isso, que entenda o processo de previdência complementar como um todo, para ele não ter surpresas lá na frente. E a gente pode separar algumas etapas aqui do processo de venda, tá? Então, primeiro, a identificação das necessidades do cliente. Nesse momento aqui, o corretor ou o consultor de previdência, ele realiza uma entrevista para entender os objetivos financeiros do cliente, como a complementação da aposentadoria, formação de patrimônio ou proteção para dependentes. É uma situação eu ter uma pessoa que ela quer guardar os valores apenas para ela não tem familiares próximos ali que ela está preocupada em transmitir os pagamentos. Já é uma outra situação se eu tenho uma pessoa que tem família e que ele deseja essa proteção também para os seus dependentes. São duas situações diferentes e a modalidade como a pessoa vai receber os pagamentos vai mudar nessas duas situações, o que ela vai receber também de pagamento. Então, é importante a gente entender o nosso cliente que está ali na frente, justamente para identificar aqui qual que é o melhor produto para ele, tá? E aí o perfil de risco do cliente também vai ser avaliado, que é aquele detalhe que eu falei para vocês em relação ao perfil do cliente ser mais conservador ou mais arrojado. Apresentação dos produtos. Depois, então, que se entendeu quais são essas necessidades, quais são os objetivos financeiros do cliente, o consultor ele deve explicar os diferentes tipos de planos de previdência disponíveis, PGBL, VGBL, as opções de renda na fase de benefício, as regras de resgate e portabilidade, bem como os custos envolvidos, como as taxas de administração e carregamento. É aqui na fase de apresentação de produto, então, que depois de entender essas características aqui do seu cliente, ele vai ver o que mais está ali atendendo aos objetivos desse cliente. Após entender as necessidades e objetivos, o consultor apresenta uma ou mais opções de produto que sejam adequados ao perfil identificado. E aí é o processo de adequação ao perfil do cliente, tá? Aí não vai só olhar não vai se olhar só aqui a questão de risco, mas também vai se olhar se é melhor um PGBL, um VGBL por questão de tributação, se é melhor ele receber um pagamento de renda mensal vitalícia, ou que seja reversível ao cônjuge, enfim, é aqui que vai se olhar. Aí depois que a gente tem esses procedimentos, a gente tem a fase de contratação, que envolve a assinatura da proposta de adesão ao plano de previdência, na qual são formalizadas informações sobre o valor das contribuições, o tipo de plano, perfil do investimento escolhido e as condições de resgate e portabilidade. E por fim, a gente tem o acompanhamento, tá? Que é quando o consultor ele deve realizar revisões periódicas para garantir que o plano ele ainda continua adequado ao perfil e às mudanças na vida financeira do cliente. Pode ser que o cliente, que antes era conservador, na verdade o contrário é mais fácil de acontecer, Antes o investidor ele era mais arrojado e agora ele está passando a ser mais conservador. Daqui a pouco porque a família aumentou, daqui a pouco porque ele está ficando mais velho. Então pode acontecer essa mudança e aí pode ser necessário fazer o ajuste aqui no plano de previdência que ele tem. Por isso que é importante esse acompanhamento. Vamos falar um pouco sobre o fundo FIE, que é o fundo especialmente constituído, tá? Ele é um veículo de investimento dedicado exclusivamente à aplicação de recursos provenientes dos planos de previdência complementar, seguros de vida com cobertura, que é o VGBL,
por sobrevivência, e fundos de aposentadoria programada individual, os FAPs. Os cotistas desses fundos são as próprias seguradoras, as próprias entidades, tá? O fundo exclusivo FIE, um fundo especialmente constituído, vai ser aquele que ele vai ser destinado, então, à previdência complementar. E aí, de acordo com a classificação Ambima, existem diferentes tipos de fundo. Assim como em fundos de investimento, a gente também tem diferentes classificações. Para os fundos FIIs, a gente também tem diferentes classificações. Então, a gente tem, segundo a Ambima, tá? A classificação da Ambima, fundo de renda fixa, que são aqueles, então, né, que vão aplicar em ativos financeiros de renda fixa. E aí eles são divididos de acordo com a duração dos títulos e o grau de risco dos ativos. As principais categorias, elas incluem previdência, renda fixa indexados, que são aqueles que trabalham com indicadores de referência, de duração baixa ou soberano, que é onde o prazo médio de recebimento, né, o prazo de duração do fundo é inferior a 63 dias, e ele aplica 100% em títulos públicos. Aquele que tem duração baixa, mas grau de investimento, com prazo médio inferior a 63 também, mas no mínimo 80% em títulos públicos ou de baixo risco de crédito. Então, já aceita outros títulos que não títulos públicos. E previdência, renda fixa, duração média soberano. Aqui o prazo médio é igual até o IRFM e são 100% em títulos públicos federais. Balanceados, tá? São voltados a investidores que buscam diversificar sua carteira, né, semelhantes aos fundos multimercados, como renda fixa e renda variável, com alocações variáveis entre as classes. Eles são classificados de acordo com o percentual de alocação em renda variável, tá? Podendo ser balanceados até 15, né, com até 15% de carteira em renda variável, de 15 a 30 da carteira em renda variável e balanceados data-alvo com estratégia de alocação focada em uma data específica. Então percebam que aqui a gente está levando em consideração a alocação em renda variável para decidir, né, qual que vai ser a classificação dele em balanceado. E aí a gente tem propriamente os multimercados, que permitem uma maior diversificação, pois investem em uma ampla gama de ativos, incluindo renda fixa, ações, moedas e derivativos. Então, diferente aqui do balanceados, no balanceados a gente classifica de acordo com o percentual em renda variável. A gente tem diferentes classes de ativos, mas o que determina aqui, né, a classificação dele é o percentual em renda variável. No multimercado, a gente não tem essa regra aqui de percentual, tá? Que é igual a gente tem em fundos de investimento. São fundos que buscam retornos em diferentes cenários econômicos e podem adotar estratégias mais flexíveis, tá? Então, previdência multimercado livre, não tem compromisso nenhum, né, de limite de alocação, buscando retorno em diferentes classes de ativos, e o previdência multimercado juros e moedas, que ele é focado em estratégias de juros e moedas, tá? Com riscos de taxa de câmbio e de índice de preço. E tem o de ações, tá? Que são indicados para investidores que buscam maior exposição ao mercado de renda variável. Então, diferente aqui do balanceado, que combina diferentes classes, né? Eu posso ter renda fixa e renda variável. Aqui no ações, majoritariamente eu tenho participação em ações dos ativos financeiros. Essa participação aqui é de no mínimo 67% de ativos de renda variável, podendo ser classificados como previdência, ações indexados, quando eu tenho um indicador de referência, ou ações ativo, né, que eles buscam superar um índice de referência com gestão mais ativa. Tá? Então, no indexado aqui eu poderia ter, né, um indexado ao Ibovespa. O objetivo é refletir o Ibovespa, chegar próximo. Enquanto que se ele for uma previdência do ação do tipo ativo, o objetivo é superar, fazer mais do que o Ibovespa. Eu ainda tenho um indicador de referência, mas a minha estratégia de gestão ela é ativa, é de superar o indicador de referência.